Imagine que tudo o que você acreditava saber sobre a contratação de Messi pelo Inter Miami não é nem metade da história. Imagine que, por trás de cada gol, de cada sorriso e de cada foto na praia da Flórida, há uma rede de contratos, cláusulas ocultas e acordos paralelos que nem mesmo aparecem nos papéis oficiais. Imagine agora que a FIFA começa a olhar tudo isso com lupa, muito devagar, e de repente o conto perfeito do futebol em Miami já não parece tão inocente. Porque a pergunta que começa a circular não é pequena. O Inter Miami está jogando limpo com fair play financeiro, ou encontrou a brecha perfeita no sistema? Até que ponto o contrato de Messi é apenas um contrato, e não uma pequena obra-prima de engenharia econômica? E você, que certamente viu o anúncio, os vídeos, a ilusão de vê-lo na MLS, já tinha pensado alguma vez em quem paga realmente toda essa festa e como se justifica cada dólar perante a normativa internacional? Para entender por que a FIFA se interessa pelo caso Messi-Inter Miami, é preciso retroceder um pouco e entender o contexto. Messi chega a Miami em 2023, no momento em que sua figura transcende o esportivo, campeão do mundo, ícone global, uma marca em si mesmo. A MLS vinha há anos tentando contratar estrelas, mas nenhuma com esse nível de aura. Não era apenas contratar um jogador, era contratar um ecossistema inteiro de influência, negócio e atenção mundial. Desde o primeiro segundo ficou claro que esse contrato não ia ser normal. Oficialmente, o que foi comunicado foi um contrato com o Inter Miami por alguns anos, com salário alto mas não disparatado se comparado com o que tinha ganhado no Barcelona ou o que poderia ter recebido na Arábia Saudita. A diferença não estava tanto no valor principal, mas em tudo o que ia ao redor. Participação em lucros, acordos colaterais com a Apple, apoio da Adidas, opções de participação acionária futura na franquia. Era como desmontar um relógio suíço e ver que cada peça está conectada com outra marca global. Aqui é onde a coisa fica interessante para a FIFA e para qualquer um que leve a sério o conceito de fair play financeiro. O fair play financeiro, em sua origem, tenta assegurar que os clubes não gastem muito mais do que arrecadam, que não se tornem brinquedos de milionários dispostos a perder dinheiro sem limite para comprar sucesso. A ideia é simples, que o mercado esteja mais equilibrado, que a competição seja algo mais justa e que os clubes estejam saudáveis economicamente. Mas a realidade do futebol moderno é que os contratos aprenderam a falar um idioma novo, o dos acordos cruzados, das marcas, dos direitos de imagem e das plataformas digitais. Então, quando Messi desembarca em Miami, o mundo vê um anúncio lindo, uma apresentação num estádio molhado pela chuva, a família sorrindo e a camisa rosa esgotando em minutos. O que a FIFA vê, em contrapartida, é outra coisa. Um conjunto de fluxos de dinheiro que passam pela Apple, Adidas, a MLS e o próprio Inter Miami. E a grande pergunta é, tudo isso se considera salário do jogador? Ou são acordos comerciais separados que milagrosamente facilitam que o clube possa pagá-lo sem que, no papel, pareça que dispara seu gasto? Vamos um por um. Primeiro, a Apple. A MLS assina, antes da chegada de Messi, um mega acordo com a Apple para a difusão da liga em nível mundial através de sua plataforma de streaming. Até aí, negócio lógico. A MLS quer crescer e a Apple quer conteúdo. Mas no momento em que Messi entra em cena, começa-se a falar de um componente adicional. A possibilidade de que Messi receba uma parte dos novos assinantes ou dos benefícios que a liga gere graças à sua presença. E aqui a linha começa a ficar turva. Se um jogador recebe dinheiro porque sua imagem dispara as assinaturas de uma plataforma que tem contrato com a liga, é um pagamento independente, ou deveria ser considerado parte de sua remuneração ligada à sua atividade como jogador? A FIFA, quando analisa esse tipo de estrutura, presta muita atenção numa palavra-chave: vinculação. Se o acordo com a Apple só existe ou melhora porque Messi está na MLS, e se sua assinatura no Inter Miami é uma condição desse benefício, então o argumento de que é um negócio à parte perde força. Agora vamos com a Adidas. Não é segredo que a Adidas está há décadas unida a Messi como um de seus grandes embaixadores. Também não é segredo que a Adidas tem interesse em impulsionar a MLS e em reforçar sua presença nos Estados Unidos, um mercado-chave. Quando Messi chega a Miami, a venda de camisas dispara níveis que a liga nunca tinha visto. As filas em lojas físicas, o colapso dos sites, a sensação de que todos queriam aquela camisa rosa com o 10 nas costas. De novo, a pergunta crítica não é se Messi tem contratos com a Adidas, isso se sabe há anos, mas como se estruturam agora esses contratos e se incluem incentivos específicos vinculados à sua etapa no Inter Miami. Se, por exemplo, foi acordado um bônus gigantesco associado às vendas da camisa do Inter Miami, e esse bônus está, de fato, substituindo parte do salário que o clube não poderia pagar diretamente sem violar certas regras, então voltamos ao mesmo dilema. Estamos diante de marketing legítimo ou de salário mascarado? E aí aparece o rumor que muda tudo.
A FIFA poderia estar estudando o conjunto desses acordos, não apenas o papel que Messi assina com o Inter Miami, mas todo o ecossistema econômico que nasceu ao seu redor. Porque a normativa de fair play financeiro e de controle de transferências não apenas olha o valor bruto do contrato principal, também pode levar em conta pagamentos de terceiros se for demonstrado que estão ligados diretamente à vinculação do jogador com o clube. No meio disso tudo, o Inter Miami se apresenta como um clube com ambição, presidido por David Beckham, uma figura que conhece perfeitamente como se move o negócio do esporte moderno. Beckham, aliás, foi um dos primeiros na MLS a explorar o famoso contrato diferente, com opções futuras de propriedade de franquias como parte do acordo. Não é casualidade. O modelo Beckham foi quase um manual para entender por onde poderia ir o caso Messi. Mas espera, porque isso não termina aí. Não falamos apenas de salário, falamos de imagem, de participação em lucros e até da percepção pública. Na mente do torcedor comum, Messi em Miami é quase um presente: gols, espetáculo, visibilidade mundial para MLs. No entanto, para os reguladores e para os clubes competidores, pode ser visto como uma vantagem competitiva baseada numa engenharia econômica que poucos podem igualar. E aí entra a suspeita. A MLS, com a ajuda de parceiros globais como Apple e Adidas, está criando uma exceção de fato que rompe o equilíbrio competitivo? Aqui é onde mais de um se pergunta: por que a FIFA se meteria num assunto que, em aparência, se limita a MLS e a um só clube? A resposta é que Messi não é um jogador qualquer, e a MLS não é uma ilha isolada do sistema do futebol mundial. Qualquer movimento que afete o equilíbrio das competições internacionais, o mercado de contratações ou o valor relativo dos contratos acaba impactando na economia global do futebol. Se um modelo assim for considerado aceitável sem limites, outros clubes em outras ligas poderiam tentar replicá-lo. Então o fair play financeiro ficaria, praticamente, como um cenário. Neste ponto, muitos torcedores se fazem outra pergunta: e qual é o problema de um jogador receber de marcas e plataformas se ele mereceu? O problema não está em Messi ganhar dinheiro, está em como se contabiliza, quem paga e se isso gera vantagens esportivas difíceis de alcançar para o resto. Se apenas alguns clubes, apoiados por gigantes tecnológicos ou de vestuário esportivo, podem acessar esse tipo de estrutura, o mercado se desequilibra ainda mais. Onde fica então a ideia de um campo de jogo, ao menos parcialmente, nivelado? E se você já está surpreso com como tudo isso se complica entre contratos, marcas e regulações, inscreva-se, porque o que vem agora é ainda mais delicado. Vamos entrar na parte do direito desportivo e nas zonas cinzas que muitos clubes adoram explorar. A FIFA, quando revisa esse tipo de caso, não apenas olha quanto se paga, mas como se descreve esse pagamento. Por exemplo, se a Apple remunera Messi diretamente por uma campanha publicitária concreta, a princípio isso parece independente do clube. Mas se esse acordo está condicionado, numa cláusula, a que Messi jogue na MLS ou se mantenha como imagem da liga, a coisa muda. Se a Adidas lança uma linha de produtos específica do Inter Miami e Messi recebe royalties superiores aos de outros produtos seus no passado, também se pode interpretar que sua passagem pela MLS está inflando esses rendimentos. Há um conceito-chave que costuma aparecer nessas análises: o valor de mercado razoável. Ou seja, se um jogador recebe de repente uma quantia exagerada por um contrato de patrocínio que não se alinha com o que normalmente se paga no mercado por um acordo similar, os reguladores podem suspeitar que, na realidade, parte desse dinheiro está suprindo um salário que o clube não quer ou não pode registrar como tal. Dito de forma simples, se uma marca local desconhecida pagasse a Messi 100 vezes mais que a qualquer outro jogador por um anúncio de 2 segundos, soaria estranho, não? Pois a FIFA olha esse tipo de estranheza, embora aqui falemos de gigantes como Apple e Adidas, que ao menos sim tem lógica global. De qualquer modo, o mais sutil do caso Messi e Inter Miami não é um único contrato escandaloso, mas a combinação de muitos acordos que, somados, podem criar um efeito muito superior ao que aparentam separadamente. É quase como um quebra-cabeça. Cada peça individual parece defensável, mas quando a junta, o desenho que aparece é o de um jogador cuja presença se financia entre vários atores, aliviando a carga direta do clube. Aí é onde entra em jogo a pergunta-chave para a FIFA. Estamos diante de financiamento de terceiros, embora se chame de outra forma? Faça uma pausa e pense nisto. Se outros clubes quisessem contratar uma superestrela competindo com essa estrutura de Miami, teriam acesso ao mesmo tipo de acordos? Ou está diante de um modelo reservado apenas a quem possa sentar à mesa com Apple, Adidas e uma liga disposta a moldar sua própria normativa para encaixar uma figura como Messi? Fique até o final, você verá como tudo se encaixa, embora agora não pareça. Agora bem, até aqui falamos muito de hipóteses e de lógica de regulação, mas o que há das suspeitas concretas que alimentam os rumores de investigação? Um dos pontos que mais chama a atenção é a opacidade parcial de alguns termos.
Nem o Inter Miami nem a MLS detalharam ponto por ponto como se repartem exatamente as receitas derivadas de Messi, que parte corresponde a direitos de imagem, que parte vai por bônus esportivos, que por vendas de merchandising, que por impacto digital. Essa falta de transparência alimenta o relato de que poderia haver algo criativo por trás. Outro foco de suspeita gira em torno do papel da própria MLS como entidade centralizada. Ao contrário de muitas ligas europeias, a MLS funciona de forma particular. A liga, como organização, tem um papel mais ativo nos contratos, nos limites salariais e nos mecanismos para contratar jogadores franquia. Em termos práticos, a liga pode ajudar um clube a fechar contas, sempre que se mantenha o marco interno de suas regras. Mas, o que acontece quando o que se examina não são apenas as normas internas da MLS, mas os padrões internacionais que contempla a FIFA? Aí se abre outra brecha. A FIFA, em outras ocasiões, já criticou as chamadas third-party ownership ou propriedade de direitos econômicos por parte de terceiros. Embora o caso Messi não vá exatamente por aí, o espírito da análise é similar. Evitar que o peso econômico real de uma contratação se dilua entre várias entidades até o ponto de que ninguém possa dizer com clareza quem está financiando o quê. Se Apple, Adidas, a MLS e eventualmente outros parceiros contribuem para o pacote global que torna possível a contratação, o debate é se isso constitui uma forma encoberta de financiamento de terceiros. E você, que está ouvindo isso, talvez se pergunte: será que acreditam mesmo que o Inter Miami fez algo ilegal ou é apenas um exemplo de aproveitar ao máximo as regras, como fazem tantos clubes? Essa é uma das grandes zonas cinzas do futebol moderno. Muitos clubes buscam os limites, os exploram, os esticam. A diferença está em se cruzam essa linha invisível que separa a astúcia da infração. O rumor de que a FIFA investiga não significa necessariamente que haja uma sanção iminente, mas sim indica que o modelo Miami Messi chamou a atenção no mais alto nível. Além disso, não se deve esquecer outro componente: a percepção pública e política dentro do futebol. Há ligas e clubes na Europa que foram duramente sancionados, ou ao menos, investigados por supostas violações do fair play financeiro, por patrocínios inflados, por receitas pouco justificadas. Imagine o barulho que se geraria se nos Estados Unidos se permite, sem demasiadas perguntas, uma estrutura na qual várias multinacionais facilitam a chegada de Messi, enquanto em outros lugares se colocam limites estritos a acordos similares. A sensação de dois pesos, duas medidas seria imediata. Nesse clima, qualquer movimento da FIFA adquire uma leitura simbólica. A FIFA está disposta a aceitar que o futebol entre de cara numa etapa onde as grandes empresas de tecnologia e as marcas esportivas marcam o passo dos supercontratos, sem restrições efetivas? Ou quer sentar um precedente agora, com o caso mais midiático possível, para enviar uma mensagem ao resto dos clubes: cuidado com se passar desperto com os pagamentos indiretos? Essa é outra das perguntas que paira sobre todo esse assunto, e não tem resposta fácil. Se você chegou até aqui, está vendo que a história não vai apenas de Messi recebendo muito dinheiro. Vai de um modelo de negócio que pode mudar a forma de contratar estrelas no futuro. Vai de se o fair play financeiro continua fazendo sentido num contexto onde o dinheiro já não vem apenas de donos milionários, mas de plataformas globais, ecossistemas digitais e colaborações multinacionais. E, sobretudo, vai de se o futebol vai continuar tentando parecer um mercado regulado, ou se vai assumir abertamente que a estrela planetária pode exigir ser paga de todos os ângulos possíveis. A propósito, se te interessa entender como o futebol se cruza com o negócio real, com contratos estranhos e com decisões que nunca se contam em coletiva de imprensa, clique no botão de inscrever-se, porque isso você não verá em nenhum noticiário. Aqui é onde se contam as histórias que normalmente ficam atrás da porta do escritório. Voltemos a um detalhe-chave: a estrutura salarial interna do Inter Miami. A MLS maneja um sistema de jogadores franquia, que permite aos clubes pagar além do teto salarial alguns poucos jogadores estrela. Messi entra claramente nessa categoria, mas mesmo assim, o impacto de sua contratação deveria ser enorme. A chave, segundo muitos vazamentos, estaria em que o salário direto registrado pelo clube não reflete o valor total do pacote econômico que Messi recebe por estar em Miami. De novo, tecnicamente não é ilegal se tudo está devidamente declarado e pode se justificar como rendimentos externos. Mas a pergunta é: todos os ângulos estão realmente justificados, ou alguns estão aí para maquiar o custo real? Aqui é onde os investigadores, se é que a investigação, como se rumoreia, avança de verdade, teriam que entrar com lupa em documentos, e-mails, anexos e acordos de confidencialidade. Quereriam saber, por exemplo, se o contrato com a Apple mudou significativamente de termos uma vez que se garantiu a chegada de Messi. Ou se a Adidas redefiniu sua relação contratual com a MLS e com o próprio jogador justo no momento da contratação. Ou se existem cláusulas cruzadas do tipo:
em caso de que Messi assine por outro clube fora da MLS, se reduzirá ou cancelará tal pagamento. Detalhes assim revelam vínculos que transformam um acordo comercial normal numa engrenagem de um sistema de financiamento desportivo. Outra linha de análise passa pelas cláusulas de futuro. Tem-se falado da possibilidade de que Messi tenha a opção de adquirir participação no Inter Miami, algo similar ao que se planejou em seu dia com Beckham. Aqui a FIFA pode se fazer duas perguntas. Primeiro, se essa participação futura foi valorizada de forma razoável, e segundo, se sua existência foi chave para que o jogador aceitasse um salário direto mais baixo no curto prazo. Se for demonstrado que um jogador aceita ganhar menos hoje porque sabe que receberá um ativo a preço de banana amanhã, a efeitos de fair play isso pode ser interpretado como uma remuneração diferida. E a remuneração diferida também conta. Em todo esse quebra-cabeça, há uma questão que te toca diretamente como espectador. Te muda algo como torcedor saber que o contrato do seu ídolo é um labirinto de cláusulas e marcas? Muitos dirão que não, que o que importa é vê-lo em campo. Outros, no entanto, começam a se sentir cada vez mais desconectados quando descobrem que o futebol que amam está tão dominado por estruturas financeiras complexas que quase é preciso fazer um mestrado para entender uma contratação. Você de que lado está? É interessante notar, também, como esse caso cruza fronteiras culturais. Na Europa, as discussões sobre fair play financeiro costumam se centrar no gasto descontrolado de clubes apoiados por estados ou fortunas gigantes. Nos Estados Unidos, em contrapartida, o relato tinha se construído ao redor da sustentabilidade, dos tetos salariais e do equilíbrio econômico. A contratação de Messi, com toda sua complexidade, rompe um pouco essa narrativa. De repente, a MLS já não é apenas a liga ordenada com limites claros, mas o cenário de um dos contratos mais sofisticados do futebol moderno. E se você para pensar, há um contraste curioso. Messi, dentro de campo, é provavelmente o jogador mais simples de entender do mundo. Recebe a bola, levanta a cabeça, faz um gesto mínimo e de repente rompeu 3 linhas rivais. Seu jogo parece fácil, quase natural. Fora de campo, em contrapartida, seu contrato com o Inter Miami é tudo contrário. Nada é simples, nada é linear, e cada parte esconde uma camada a mais. É quase irônico. O gênio que simplifica o futebol no gramado se converte no centro de uma das estruturas contratuais mais complexas que já vimos. À medida que os rumores de investigação da FIFA se mantêm e se amplificam em alguns círculos, o caso se converte também num teste para a própria credibilidade da organização. Se a FIFA concluir que está tudo em ordem, terá que explicar muito bem por que, no momento onde muitos pedem controles mais estritos sobre a influência de marcas e empresas de tecnologia, um contrato tão ligado a elas passa sem problemas. Se, em contrapartida, determinar que há elementos questionáveis, enfrentará o dilema de como sancionar sem gerar um terremoto reputacional, não apenas para o Inter Miami e a MLS, mas para a Apple, Adidas e de ricochete, para o próprio Messi. Espere até o final e tudo cobrará sentido, acredite. Porque no final, o que está em jogo aqui não é apenas uma contratação midiática, mas o futuro modelo de como se pagará às grandes estrelas do futebol na próxima década. Pense nos próximos talentos globais, no próximo Messi ou Mbappé que vai assinar um grande contrato. Se o caso de Miami se consolidar como um precedente aceito, não será estranho ver acordos onde a estrela não apenas negocie com o clube, mas com uma constelação inteira de parceiros, plataformas de streaming, fabricantes de videogames, gigantes de vestuário, até cadeias hoteleiras ou cidades inteiras dispostas a associar sua marca à do jogador. A pergunta será se o fair play financeiro está preparado para essa realidade, ou se converterá num simples papel burocrático que todos aprendem a esquivar. E aí aparece você de novo, espectador, se perguntando: quero que meu esporte favorito seja um tabuleiro de xadrez financeiro a esse nível, ou prefiro a ilusão, embora seja um pouco ingênua, de que o campo continua se decidindo com a bola e não com uma planilha do Excel? Não há uma resposta única, mas é importante entender que casos como o de Messi no Inter Miami estão marcando a direção da viagem, goste você ou não. Para fechar o círculo, volta a dúvida inicial. O Inter Miami está descumprindo realmente o fair play financeiro, ou simplesmente foi mais rápido e mais criativo que os demais na hora de entender como funciona o negócio em 2025? A linha entre a inovação e a trapaça sempre foi fina no esporte profissional. Muitos dos avanços que hoje se consideram normais começaram sendo vistos com enorme suspeita. Mas também é verdade que, sem controle, essa criatividade pode converter o sistema em algo irreconhecível para quem acredita na competição justa. Em última instância, a FIFA terá que fazer algo mais que revisar números. Terá que decidir que tipo de futebol quer para o futuro. Onde as grandes marcas se convertem em copatrocinadoras diretas de contratos de jogadores, sem limites claros, ou onde existam barreiras nítidas entre o que um clube pode e não pode fazer para atrair talento. A decisão que tome,
embora não se anuncie com grandes fogos de artifício, enviará uma mensagem que os clubes mais poderosos do mundo saberão ler muito bem. E enquanto isso, Messi continuará fazendo o que melhor sabe: jogar, marcar, assistir e lotar estádios. O contraste é quase poético. Enquanto ele se move leve sobre o gramado, nos escritórios se pesa cada cifra com a gravidade de quem sabe que qualquer vírgula pode sentar um precedente. O que para o torcedor é uma celebração, para os advogados e reguladores é um caso de estudo. E esse choque de realidades define muito bem o que é hoje o futebol moderno. Se isso te fez pensar, se te ajuda a ver de outra maneira o que há por trás de um simples Messi contratado pelo Inter Miami, fique no canal. Aqui seguiremos abrindo as caixas pretas do futebol, contando as histórias que não aparecem na nota de imprensa oficial e fazendo as perguntas incômodas que, às vezes, ninguém quer ouvir mas todos precisam se fazer. Porque, no final, entender o jogo também significa entender o dinheiro que o move. E quando, daqui a alguns anos, você olhar para trás e lembrar dessa contratação, talvez não pense apenas nos gols ou nas camisas rosas esgotadas, mas em como um só contrato obrigou a FIFA, as marcas e todo o ecossistema do futebol a se questionar se o fair play financeiro era um muro firme, ou apenas uma porta giratória para quem soubesse empurrá-la com força suficiente. Essa, no final, é a verdadeira jogada mestra, não há que se ver no gramado, mas a que redefine as regras do jogo sem que ninguém, no começo, se dê totalmente conta. Porque, se você escava um pouco mais na história do futebol, encontra que essa não é a primeira vez que um contrato projetado com múltiplas camadas desafia a lógica das regulações. Pensemos nos casos do Manchester City ou do Paris Saint-Germain, clubes que durante anos foram questionados por patrocínios que, segundo alguns analistas, estavam inflados artificialmente porque provinham de empresas do mesmo país ou do mesmo ecossistema econômico que seus donos. A FIFA e a UEFA passaram temporadas inteiras revisando contratos, analisando se o valor de mercado desses patrocínios era real ou simplesmente uma forma encoberta de injetar dinheiro do proprietário no clube sem que parecesse investimento direto. O caso Messi tem um paralelo curioso. Em lugar de um só magnata colocando dinheiro, você tem várias corporações globais aportando peças do quebra-cabeça, e o efeito líquido é o mesmo, um pacote econômico que permite contratar uma estrela que, de outra forma, seria inalcançável para esse clube. A diferença-chave é a percepção pública. Quando um cheque ou um oligarca investe centenas de milhões num clube, a reação é imediata. Há manchetes, críticas, debates sobre se isso é bom ou ruim para o futebol. Mas quando são Apple e Adidas quem facilitam a contratação, de alguma maneira soa mais limpo, mais corporativo, quase mais legítimo. E essa é, talvez, a armadilha mental mais perigosa. Acreditar que porque são marcas conhecidas e respeitadas, o modelo é automaticamente aceitável. A realidade é que o resultado final pode ser idêntico, um clube gastando mais do que suas receitas orgânicas permitiriam, só que nesse caso o dinheiro chega com etiquetas de marketing, direitos digitais e patrocínios globais. E há outro aspecto fascinante que merece atenção: o papel da MLS como liga. Ao contrário da La Liga, da Premier League ou da Série A, onde os clubes são entidades independentes que competem também economicamente entre si, a MLS funciona com um modelo mais centralizado e controlado, herdado do sistema desportivo americano. A própria liga pode intervir, ajudar, facilitar certas contratações se considerar que beneficiam o conjunto da competição. Isso significa que a contratação de Messi não é apenas uma vitória do Inter Miami, é uma vitória estratégica da MLS como marca. E quando uma liga inteira tem interesse em que algo funcione, pode aparecer uma flexibilidade que em outros contextos seria impensável. Essa diferença de sistemas cria um conflito potencial com as normas globais da FIFA, que estão projetadas pensando em ligas onde cada clube age por sua conta. Se a MLS, como organização, está facilitando de forma indireta parte do pacote econômico que torna possível Messi, então é preciso se perguntar se esse modelo encaixa no marco normativo internacional. Não é que seja ilegal per si, mas está num território cinza onde as regras existentes não foram escritas pensando nessa configuração. É como tentar aplicar o código de trânsito de uma rodovia a um circuito de corridas. As normas existem, mas o contexto é tão distinto que aplicá-las ao pé da letra gera confusão. Agora pense nas repercussões práticas se a FIFA não fizer nada ou se decidir que está tudo em ordem. Clubes da Europa, Ásia, Oriente Médio, todos observarão com atenção. Se Miami pode estruturar um contrato com a ajuda de gigantes tecnológicos e marcas esportivas sem consequências, por que não poderiam fazer o mesmo Bayern com BMW e Allianz, a Juventus com Fiat e Jeep, ou qualquer clube grande que tenha vínculos com conglomerados empresariais? A porta ficaria aberta de par em par. E se isso acontecer, o fair play financeiro se converteria num exercício de contabilidade criativa, onde o ganhador não é o clube melhor gerido desportivamente, mas o que tem os advogados e consultores mais espertos para armar estruturas que, tecnicamente,
cumpram a letra da norma enquanto destroem seu espírito. Por outro lado, se a FIFA decidir agir, enfrenta uma decisão política muito delicada. Sancionar o Inter Miami significaria enfrentar não apenas o clube, mas a MLS, a Apple, a Adidas e, de forma indireta, o próprio Messi, cuja imagem transcende o futebol. Imaginemos por um segundo que a FIFA determina que parte dos pagamentos da Apple devem se contabilizar como salário do jogador, e que isso leva o Inter Miami a superar limites permitidos. Qual seria a sanção? Multa econômica? Proibição de contratar? Pontos a menos na competição? Qualquer uma dessas medidas geraria um escândalo midiático enorme, com manchetes que pintariam a FIFA como o organismo que arruinou o sonho de ver Messi nos Estados Unidos. A pressão midiática seria brutal. Mas se a FIFA ceder ante essa pressão, estaria enviando outra mensagem igualmente perigosa, que as regras podem se dobrar quando o jogador é suficientemente grande, quando as marcas envolvidas são suficientemente poderosas, quando o cenário midiático é brilhante demais para manchá-lo com sanções. E essa mensagem, a longo prazo, mina qualquer tentativa de manter o fair play financeiro como algo mais que um papel bonito. Seria a confirmação definitiva de que no futebol, como em tantos outros âmbitos, há normas para uns e exceções para outros, dependendo de quanta influência e visibilidade você tenha. Há quem argumente que o fair play financeiro, tal como conhecemos, já está obsoleto, que foi projetado para uma era na qual o dinheiro do futebol vinha de donos milionários, bilheterias, televisão tradicional e patrocínios simples. Mas agora estamos em 2025, num mundo onde as plataformas de streaming valem mais que muitas cadeias de televisão, onde as marcas esportivas são impérios globais, onde os direitos digitais e as redes sociais geram receitas que há 10 anos não existiam. Segundo essa visão, tentar regular o futebol com normas do passado é como tentar controlar o tráfego de drones com as leis dos aeroplanos. Pode ser que tenham razão, mas então a pergunta é: que normas novas precisamos? E quem vai escrevê-las? Essa pergunta não tem resposta fácil, porque tocaria interesses grandes demais. A Apple não vai deixar que lhe digam como pode ou não pode pagar a uma figura por conteúdo em sua plataforma. A Adidas tampouco aceitará limites arbitrários sobre quanto pode remunerar seus embaixadores. E os clubes, obviamente, quererão continuar explorando todas as vias possíveis para contratar os melhores jogadores. O conflito entre regular e deixar fluir o mercado é eterno, e cada novo caso como o de Messi o coloca de volta sobre a mesa com mais força. Enquanto isso, os torcedores comuns, você e milhões mais, assistem a tudo isso com uma mistura de fascinação e desconfiança. Por um lado, é incrível ver Messi jogando na MLS, fazendo mágica em cidades americanas, lotando estádios, atraindo olhares que antes ignoravam essa liga. Por outro lado, quando você descobre que por trás dessa mágica há um labirinto de cláusulas, acordos cruzados e possíveis investigações da FIFA, algo do encanto se perde. Ou talvez não se perca, mas se transforme. Você deixa de ver o futebol apenas como esporte e começa a vê-lo também como o que realmente é no nível mais alto, um gigantesco negócio onde cada movimento está calculado ao milímetro. O caso Messi no Inter Miami é, nesse sentido, um espelho perfeito do que o futebol moderno se converteu. Um espetáculo global onde o talento continua sendo mais importante dentro de campo, mas onde fora de campo as decisões se tomam em salas de reuniões, com PowerPoints cheios de projeções financeiras, acordos de confidencialidade e cláusulas que só entendem os advogados especializados. E a FIFA, que deveria ser o árbitro de todo esse sistema, encontra-se numa posição quase impossível. Ou aceita que o jogo mudou tanto que suas regras já não servem, ou tenta manter o controle e se arrisca a um enfrentamento com forças econômicas que, francamente, a superam. O fascinante desse momento é que ninguém sabe ainda como vai terminar. Os rumores de investigação continuam aí, flutuando, gerando artigos, análises, debates nas redes sociais. Mas até que não haja um pronunciamento oficial, tudo é especulação. E essa incerteza, precisamente, é parte do jogo. Porque mantém a história viva, mantém as pessoas falando, questionando, se perguntando o que vai acontecer. E no mundo do conteúdo e da atenção, isso é ouro puro. Então aqui está você, depois de ter ouvido tudo isso, provavelmente com mais perguntas que respostas. Messi é culpado de algo? Não, ele simplesmente assinou o que colocaram na sua frente, negociado por sua equipe. O Inter Miami é o vilão? Também não, eles fizeram o que qualquer clube ambicioso faria, buscar a forma de contratar a estrela maior do planeta. É a Apple ou a Adidas? Menos ainda, elas apenas aproveitaram uma oportunidade de negócio brilhante. Então, quem é o responsável se é que há algo questionável? Talvez ninguém em específico, e talvez todos ao mesmo tempo. Talvez o problema não esteja nos atores individuais, mas num sistema que evoluiu tão rápido que as normas não puderam seguir seu ritmo.
E essa é, talvez, a lição mais importante de todo esse assunto. Não se trata de buscar um culpado, mas de entender que o futebol está num ponto de inflexão. O que a FIFA decidir com o caso Messi, ou o que deixar de decidir, marcará uma linha. Dirá ao mundo se o fair play financeiro continua sendo uma ferramenta válida ou se já é apenas um vestígio de uma época mais simples. Dirá se as grandes marcas podem se converter em atores diretos das contratações sem limites claros. E dirá, em última instância, que tipo de futebol vamos ver nos próximos anos, onde o equilíbrio competitivo ainda importa, ou onde só importa quem tem os parceiros mais poderosos. Você decide como se posiciona ante tudo isso. Pode continuar desfrutando do espetáculo puro, dos gols, das jogadas geniais, e esquecer de todo o resto. Ou pode escolher olhar além, entender as forças que movem o jogo, e formar sua própria opinião sobre se esse modelo é o futuro que você quer para o esporte que ama. Ambas opções são válidas, mas só uma te dá o poder de exigir mudanças quando as coisas não te agradem. Porque, no final, o futebol é dos torcedores, embora às vezes pareça que esquecemos. E se os torcedores começam a fazer as perguntas corretas, a exigir transparência, a não se conformar com as respostas prefabricadas, então talvez, só talvez, o sistema terá que escutar. Então da próxima vez que você vir Messi marcando um gol com aquela camisa rosa de Miami, lembre-se de que por trás desse momento há uma história muito maior. E agora, você já a conhece.